É importante que desde cedo nós vejamos que Paulo está usando a expressão casa de Deus no sentido da igreja local. Alguns estudiosos vão querer dizer que casa de Deus aqui se refere à igreja mística, a igreja invisível, a igreja de Cristo. E, entretanto, não faz sentido Paulo escrever uma carta para Timóteo dizendo assim: essa carta está dando instruções sobre como você deve proceder na igreja invisível. Não é? Então, é óbvio que casa de Deus aqui se refere às igrejas locais, em particular à igreja de Éfeso, onde Timóteo estava e estava encarregado de orientar, de instruir e colocar as coisas em ordem. Aqui nós temos uma passagem, então, na Bíblia, em que uma igreja local, ou as igrejas locais, elas são chamadas de casa de Deus. E é óbvio que Paulo aqui não está falando de nenhum prédio, de nenhum edifício, embora nós evangélicos temos esse cacuete de nos referir ao lugar que nós temos para nos reunir como sendo o templo, a casa de Deus e assim por diante. É claro que Paulo não tinha isso em mente, até porque os cristãos nessa época, como é sabido de todos, eles não tinham um local próprio, designado, separado especialmente para o culto a Deus. Eles se reuniam nas casas, se reuniam em praça pública quando podiam, se reuniam ao ar livre, no anfiteatro, onde, às vezes em cavernas durante a perseguição, as perseguições, onde a oportunidade se lhes oferecia. Então, casa de Deus não significa prédio aqui, não significa uma construção. Isso é importante porque, com frequência, pessoas mal informadas a respeito da história do cristianismo, quando nos ouvem falar a respeito da igreja, elas imediatamente pensam que nós estamos falando do prédio, nós estamos falando das instalações, não é? E aí eles têm uma reação nem sempre muito tranquila. Alguns nos criticam de idolatria ou que nós estamos prendendo Deus a um lugar. Na verdade, todo crente esclarecido sabe que Deus não está preso em nenhum lugar físico, em nenhuma edificação. Na verdade, a igreja local ela é chamada de casa de Deus porque Deus habita no seu povo, independentemente de onde esse povo se reúna. Então, onde os cristãos de uma localidade se reúnem para juntos se admoestarem, se instruírem, celebrarem os sacramentos como Jesus Cristo mandou, se discipularem, adorarem e servirem a Deus, ali é a casa de Deus, ou seja, é o local onde Deus habita, é onde estão os filhos de Deus, a família de Deus. Então é nesse sentido que a igreja local, as igrejas locais, elas são chamadas de a casa de Deus. Então aqui está a razão pela qual Timóteo recebeu essa carta de Paulo. Ele precisa ser instruído sobre como se deve proceder nas igrejas, que são a casa de Deus. Note que aqui no texto bíblico não fica certo se Paulo está dizendo: estas coisas eu estou te escrevendo para que você saiba como você deve proceder, ou se Paulo está dizendo de maneira geral, para que se saiba como todo mundo deve proceder na casa de Deus. De fato, é indefinido na língua original, tanto é que você vai ver que algumas versões elas variam. Algumas dão a impressão de que essa é uma ordem para Timóteo, outras vão dizer que é alguma coisa para todo mundo. Eu prefiro essa última explicação, porque ela inclui também, é claro, a participação de Timóteo. Paulo está dizendo: eu escrevo essas coisas para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus. Você e os membros da igreja de Éfeso, ou seja, é uma aplicação geral.